Ministra Severina, cantor Renan, queridos irmãos e irmãs, povo de Deus. Estamos aí no penúltimo domingo do ano litúrgico. Como bem sabemos, o ano litúrgico ele é diferente do ano civil. O ano civil ele começa no dia 1º de janeiro e se encerra no dia 31 de dezembro. O ano litúrgico ele termina com a celebração do Cristo Rei, que vamos celebrar no próximo final de semana, e se inicia com o tempo do Advento, que vamos celebrar daqui aproximadamente a 15 dias. Estamos aí entrando daqui a 15 dias no tempo do Advento. O tempo do Advento, como bem sabemos, é aquele tempo que nos prepara para o Natal do Senhor, nos prepara o nosso coração, a manjedoura do nosso coração, para acolher o menino Deus. Pois bem, o final de um período sempre nos faz recordar que o tempo corre depressa, que a vida passa veloz. Parece que celebramos o Natal há dias e já estamos aí nas portas de celebrar o Natal deste ano. Portanto, isto deve nos fazer pensar no fim de todas as coisas, no fim até mesmo da nossa própria vida. E aqui, meus irmãos, fim eu coloco bem entre aspas, não somente como final, mas fim também como finalidade. E é diante desta realidade que a palavra de Deus nos quer colocar nestes últimos dias do ano litúrgico de 2022. Quem participou essa semana das missas comigo, lembra muito bem das minhas homilias. Acredito que eu estava falando do reino de Deus, do fim dos tempos. Recorda? Aqueles que estavam aqui? Severina, que está todo domingo, todo dia na missa, né? Falamos do reino de Deus, falamos do fim dos tempos. Portanto, hoje, meus irmãos e irmãs, no Evangelho, Jesus nos recorda que a nossa existência ela é breve, ela é fugaz, no estalar de dedo acaba. Aqueles que se encantavam com o aspecto majestoso do templo, o Senhor recorda que tudo passa, tudo acaba, e isso vale ainda hoje, vale para os dias de hoje, para a nossa casa bonita, para o nosso belo carro, para a nossa conta bancária recheada de dinheiro, para a nossa profissão, as pessoas as quais amamos, os projetos que temos, a nossa própria vida. Vós admirais estas coisas? Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Aqui, meus irmãos e irmãs, o Senhor, muito menos eu, não deseja ser um desmancha-prazer da vida. Não nos quer arrancar o gosto de viver. Deseja tão somente recordar que nossa vida deve ser vivida na perspectiva da eternidade, daquilo que é definitivo. Portanto, viver com alegria, viver com amor, viver com bem. E aí eu entro na segunda leitura, que São Paulo alerta os Tessalonicenses, que ele chegou lá e muitos não queriam trabalhar,
porque ele passou na primeira viagem e disse que Jesus iria voltar, queria acontecer a parousia, e que Jesus, essa volta iminente de Jesus estava para acontecer, e aquele povo cruzar os braços. Já que Jesus vem, então, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou fazer? E aí, quando ele passou, alguns estavam trabalhando e outros estavam lá cruzando os braços, esperando a vinda iminente de Jesus, a segunda vinda. E ele fala: peraí, a coisa não é bem por esse caminho. Jesus vai voltar sim, terá a segunda vinda, que é a parousia, mas até lá, mãos à obra, vamos trabalhar. Quem não trabalha não come, não merece comer. E aí ele adverte os Tessalonicenses nessa situação. É nesse sentido que ele está dizendo. É nesse sentido que nós temos que viver todos os dias da nossa vida. Não esperar que aconteça o milagre. Façamos o milagre. Portanto, meus irmãos e irmãs, haverá um momento, na segunda vinda de Jesus, haverá um juízo do Senhor sobre a história humana e sobre a história de cada um de nós, como vai dizer os Salmos. Todos nós seremos julgados, quando então ficará claro o que serviu e o que não serviu. O que teve valor ante os olhos de Deus e o que não passou de uma mera ilusão, de uma mera falsidade. Nunca esqueçamos disso. Nossa vida caminha para esse momento final, essa vinda definitiva de Deus para nós. Esta segunda vinda, ele já veio a primeira vez. A segunda vinda é quando nós formos encontrar com Ele. O mais importante de todo o nosso caminho existencial. Ante esta realidade, os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quando acontecerá isso? Qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Muitas vezes nós nos perguntamos: quando Jesus vai vir? Qual será a segunda vez? Vai vir para todos nós. Quando a vida que nós vivemos vencer a morte. A curiosidade de ontem é a mesma de hoje, a mesma de sempre. Observamos que os sinais que Jesus dá acontecem em todas as épocas. Sempre houve e sempre haverá convulsões na natureza, terremotos, tsunamis, guerras, revoluções na história humana, hereges, falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores no caminho da igreja. Tem sido assim desde o princípio, desde o início. O que a gente ouviu quando começou a Covid era: olha, isso é castigo de Deus, olha, o mundo vai acabar. Não, isso sempre existiu, todo o tempo. Teve pandemia, teve endemia, teve doenças, teve pestes. Então, por que o Senhor apontou esses sinais? Porque Ele nos mostra e falou no Evangelho aos discípulos esses sinais. Meus irmãos e irmãs, Ele disse isso para deixar claro que cada geração deve estar vigilante, deve estar atenta, deve levar a sério sua fé,
sua confiança, sua adesão a Jesus Cristo, nosso Senhor. Sobretudo no mundo como o atual, contemporâneo que estamos vivendo, que nos quer fazer perder de vista o essencial, o necessário, que nos quer fazer esquecer que caminhamos para o encontro com Cristo, como um rio que corre para o mar. Estamos indo ao encontro cada dia. Ouçamos a advertência tão sincera e franca de Cristo. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós, todos vos odiarão, vos amarão menos, não vos terão entre seus amigos, por causa do meu nome. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, lembremos a frase de São Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, mas não perdi a fé. Porque, meus irmãos e irmãs, é permanecendo firme que vós ireis ganhar a vida eterna. Eis aqui, caríssimos, vivamos fielmente a nossa vocação cristã. Não tenhamos medo de ser fiéis e de dar o bom testemunho de Cristo cada dia da nossa vida, para que possamos ser aprovados ante o tribunal de Cristo, ante o verdadeiro juízo. Nossa vida neste mundo é semente da eternidade. Portanto, essa semente tem que ser boa para produzir bons frutos, porque a videira que não dá bons frutos será cortada o seu ramo e lançada ao fogo. Cuidado! Cuidado! Nossas escolhas, nossas atitudes terão consequências eternas. Que o Senhor nos conceda a graça da perseverança, que nos fará de fato ganhar a vida. Que o Espírito Santo, luz que vem do alto, nos faça compreender todos estes mistérios. Amém.